Bem-vindos ao Pod Clássica, o seu podcast sobre educação clássica. Meu nome é Bárbara Lores e no episódio de hoje conversaremos sobre Charlotte Mason e educação clássica. No último episódio, nós fizemos uma breve introdução ao método CM, Charlotte Mason, e hoje eu gostaria de contar para vocês por que eu defendo que o método CM é sim um método de educação clássica. Antes da gente começar, eu quero deixar claro, mais uma vez, que eu não tirei as coisas que eu vou mencionar aqui da minha linda cabecinha, não. A minha ideia com o Pod Clássica é compartilhar com você diversos materiais que encontro pela internet que me ajudam a compreender melhor o caminho que eu estou traçando na educação dos meus filhos. E eu sei, muitas pessoas não leem inglês com tanta facilidade. E mesmo os que leem, às vezes não têm tempo de ler ou pesquisar determinados assuntos na internet, enfim. Então, eu reúno aqui muitas e muitas coisas que eu acredito que sejam interessantes e trago para você nesse formato acessível, ou seja, trazendo um conteúdo de qualidade que eu acredito que pode realmente acrescentar para você na sua rotina, mas de uma forma que você possa ouvir enquanto realiza as tarefas em casa, enquanto você dirige, quando acorda de madrugada para alimentar o seu bebê, enfim. Dito isso, você já sabe que tudo isso que eu vou falar aqui não saiu da minha cabeça, mas de pesquisas e coisas que eu encontrei pela internet. Dito isso, vamos ao assunto de hoje. Vocês se lembram do Andrew Kern? Lá no primeiro episódio do Pod Clássico eu falei para vocês que existe, para mim, uma definição de educação clássica que, pelo menos até agora, é a minha preferida. E não, eu não vou repetir aqui essa definição. Acho que eu mencionei ela umas 348,4 vezes. Se você não lembra, ouve de novo lá o primeiro episódio, que você vai ouvir e é toda a explicação relacionada também. Então, o Andrew, para quem não conhece, na verdade eu não introduzi muito bem assim, ele é o presidente e fundador do Search Institute, que é um instituto de pesquisa independente sobre educação clássica. Ele elaborou um texto enumerando 6 razões pelas quais Charlotte Mason faz parte da tradição clássica. Eu não vou mencionar aqui essas 6 razões, eu vou colocar o link desse texto na página do Pod Clássica no Facebook. É um texto que está em inglês. Depois, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, quiserem saber um pouco mais, vocês podem deixar nos comentários. Mas, basicamente, um ponto que eu queria ressaltar desse texto é que ele diz que Charlotte Mason era bem mais clássica do que tantos por aí que se arrogam o título de clássicos hoje em dia. Ela não se preocupava com o título, com essa etiqueta, clássica. Eu sou clássica. Não, porque ela não se prendia a essa noção de pertencer a um grupinho, a uma tribo. Mas se a gente parar de fato para observar a essência do que é educação clássica, a gente vai ver que Charlotte Mason canta essa mesma música, sonha esse mesmo sonho. Eu achei muito bonita essa imagem que o Andrew faz. E partindo desse ponto, eu quero dizer a vocês por que Charlotte Mason é um método de educação clássica e por que algumas pessoas insistem em dizer que não é. Há algum tempo atrás, eu me deparei com uma postagem em um grupo do Facebook em que estava sendo feita uma comparação, era uma pergunta, na verdade, acredito que sobre as semelhanças ou as diferenças entre o método Charlotte Mason e a educação clássica. E dentro desse contexto, dessa discussão, havia um comentário com uma indicação, com o link de um fórum em que havia uma outra discussão sobre esse mesmo tema. Era uma discussão em inglês, o nome desse fórum é For Real. Eu vou colocar também o link dele lá no Facebook. Na verdade, todos os links que eu for mencionando aqui nos episódios do Pod Clássica, eu vou colocar na nossa página do Facebook.
Se você ainda não curtiu, curte lá, porque aí você pode receber todas as atualizações. Sempre que tiver um episódio novo, você vai, logo saber. E eu, enfim, comecei a ler essa discussão e achei que aquela abordagem era riquíssima. Eu vi ali realmente as pessoas compartilhando um conteúdo, enfim, aprendizado e algo valiosíssimo. E eu me detive, com uma colocação, algumas colocações brilhantes, e muito cuidadosas, que foram feitas pela Jennifer McIntosh. A Jennifer, ela é uma mãe homeschooler. Ela adota tanto o método Charlotte Mason quanto a educação clássica. E ela escreve em um blog que se chama Wildflowers and Marbles. Eu vou colocar para vocês também o link desse blog. E eu vou tentar resumir aqui um pouquinho daquilo que ela disse. Então, como eu já comentei aqui, no Pod Clássico, eu vou começar agora só com uma breve linha do tempo, digamos assim, Ela coloca essa linha do tempo no início, para a gente poder se situar. Como eu já comentei aqui com vocês, a educação clássica ela remonta aos gregos, mas ela foi tomando forma ao longo dos séculos. E propriamente a divisão das artes liberais no trivium e no quadrivium foi acontecer só na Idade Média. Com a queda do Império Romano, infelizmente foi sendo esquecida também a ideia dos gregos de educação, que era chamada paideia. Aliás, gente, no próximo episódio teremos uma entrevista. Olha que legal, primeira entrevista do Pod Clássica. E, gente, tá sensacional. Muito legal mesmo. Vai ser uma entrevista a respeito da paideia em Platão. Não percam, realmente está muito rica de conteúdo e assim vai ser imperdível. Então foi se perdendo a ideia grega de educação com a queda do Império Romano, mas a educação clássica ela foi sendo mantida dentro dos mosteiros da Igreja Católica e ali foi se desenvolvendo silenciosamente. Depois, com a ascensão de Carlos Magno, a educação clássica voltou a ganhar ali certa notoriedade, Além da Sagrada Escritura, também eram lidos clássicos da cristandade, como os padres da igreja. E os padres da igreja, que eu digo, que, enfim, até hoje, são lidos como clássicos não só por católicos, mas também por evangélicos, enfim. E biografias dos santos, mas olha, não só apenas livros religiosos, que ganharam nessa notoriedade na época de Carlos Magno, não. Textos gregos e romanos também. Olha a educação clássica revivendo, Mas, com o passar do tempo, altos e baixos, veio a Revolução Industrial. E com ela, os métodos de educação também foram, digamos assim, revolucionados. Havia, outros interesses, outra ideia de formação do homem, uma formação mais voltada para o trabalho também, E, com isso, a educação clássica começou a ficar bastante restrita. De acordo com a Jennifer, no século XIX, apenas aquelas pessoas que tiveram acesso a uma educação clássica é que eram capazes de transmiti-la. E no século XX, praticamente não tinha mais essa forma de educação, salvo raríssimas instituições privadas que ainda mantinham isso. E é aí que surge uma pessoa chamada Dorothy Sayers. Provavelmente vocês já ouviram falar nela. E muitos dos currículos clássicos, atualmente, seguem a proposta dela ou se inspiraram nela de alguma forma. Você já vai entender por quê. A Dorothy ela era uma escritora britânica, escrevia romances, livros de mistério, enfim. E ela publicou um ensaio chamado The Lost Tools of Learning, que seriam aí as ferramentas perdidas da aprendizagem. Hoje em dia, como eu falei para vocês, grande parte daquilo que são os currículos de educação clássica seguem a metodologia que foi inspirada naquilo que ela desenvolveu nesse ensaio. Grande parte daquilo que a gente encontra hoje mesmo é baseado numa ideia que ela colocou lá nesse ensaio, que
identifica, digamos assim, as fases do desenvolvimento humano com o trivium, né? Então, por exemplo, lá as criancinhas pequenas começariam com o estágio da gramática. Depois as crianças crescem um pouquinho mais, lógica. Dali mais algum tempo, retórica. Então, ela observou, digamos assim, as fases do desenvolvimento do ser humano e percebeu ali alguns links com a educação clássica e criou ali como se fosse uma integração, digamos assim, né? Fase tal, de idade X até a idade Y, gramática. Isso tem algumas variações, né, nos currículos, nas idades, o que aplicam, mas a chave principal é que cada idade, de tal idade a tal idade, lógica. De tal idade a tal idade, retórica. Então, isso. E, de fato, por mais interessante que tenha sido essa maneira, né, de trazer de volta a educação clássica, isso, de fato, mudou muito a forma com que as pessoas entendem a educação clássica. Porque a educação clássica nem sempre foi praticada assim, né? Ao longo da tradição ocidental, era diferente. E, de fato, essa forma de abordagem, ela acaba particionando o trivium, né? As disciplinas passam a ficar isoladas. O trivium, que significa, né, 3 vias, basicamente, o significado de trivium é esse encontro das 3 vias, né? Essa interseção. E o trivium, né, que antes consistia nesse encontro, ele termina agora sendo uma abordagem compartimentalizada, né? Aqui a gramática e acabou esse estágio. Aí vai lógica, acabou esse estágio. Depois retórica, acabou esse estágio. E isso não era assim, né? Na educação clássica, se é que a gente pode dizer assim, entre aspas, tradicional, o trivium era trabalhado de forma concomitante, ao mesmo tempo. Tudo lá, né? Gramática, lógica, retórica, ao mesmo tempo. E como que isso era desenvolvido? A Jennifer McIntosh, ela aponta que o desenvolvimento do trivium era feito através de livros vivos, que realmente valiam a pena, de narrações, de discussões pautadas também ali, né, por aquele método socrático de perguntas provocativas, né, que levassem ao raciocínio lógico, a conclusões, enfim. E não havia ali, de fato, um tempo determinado, né? Então, digamos assim, concluiu a gramática, agora concluiu a retórica, idade tal, aquilo que eu dizia, né? Então, você concluía quando você estava preparado, não quando a sua idade limite chegava, digamos assim. Então, cada pessoa podia levar ali um tempo diferente. Tudo isso que eu tô colocando aqui, gente, não me entendam mal, né? Eu tô só pontuando aqui que eu não tô dizendo que a Dora de Ceia está errada. Eu não tô dizendo que os currículos clássicos que adotam uma metodologia dividida por estágios ou por idades está errado. Eu não estou dizendo isso. Só o que eu tô tentando dizer é que a gente não pode dizer que isso e só isso é educação clássica. Porque até praticamente o século XX, né, que quando surgiu essa ideia de dividir por estágios, né? Nossa, quantos séculos teve antes disso em que a educação clássica foi feita sem dividir por estágios do desenvolvimento humano? Será que antes não era educação clássica? A educação clássica de verdade começou no século XX? Que história é essa? Então não é clássica essa educação, né? Então, não tem nenhum problema em defender essa identificação entre os estágios do desenvolvimento humano com as artes liberais. Não tem. Se você acredita que o seu filho de idade tal até a idade tal deve estudar gramática, depois de idade tal até a idade tal estudar lógica, ótimo. Aplique isso na sua vida e seja feliz. Agora, não diga que só isso que é educação clássica de verdade. Porque isso não é real, certo? Porque séculos antes disso se praticava educação clássica e de forma diferente. Então, o problema, né, é quando a gente assume que só isso é que está certo, né? Então, a partir dessa lógica, de fato, Charles Mason não é educação clássica. Se a gente for colocar aqui educação clássica
essa identificação do trivium com os estágios, né, por idade do desenvolvimento, então esquece. Charlotte Mason não é educação clássica, esse podcast não faz qualquer sentido. Mas a educação clássica não se resume a isso. E é isso que eu quero colocar para você hoje. Mas, bom, ok. Então, até aqui parece que eu estou fazendo, simplesmente uma defesa, né, de Charlotte Mason para aquelas pessoas que optaram por uma educação clássica. Como se eu quisesse só agora convencer aqueles que adotaram uma educação clássica de que Charlotte Mason também é um método válido de educação clássica. Mas não, agora eu quero falar também ali, para aqueles que já praticam Charlotte Mason ou gostam da metodologia e acabam condenando erroneamente a educação clássica, sem saber que fazem parte dela. Então, a gente pode ver também, né, algumas pessoas que defendem o método Charlotte Mason, que criticam a educação clássica como se basicamente a educação clássica encorajasse um certo tipo de memorização de fatos secos, uma memorização irrefletida, né? Toda aquela ideia de encher a caixinha, né? Como se a cabeça da criança fosse lá, tivesse aberta, e a gente fosse só jogando, né, aqueles conteúdos. Principalmente eu vejo isso, né, com relação ao estágio da gramática, né, que muitos pais que adotam essa metodologia da divisão dos estágios do desenvolvimento humano, né, por exemplo, da infância, né, lá com a gramática, e estimulam que as crianças memorizem coisas, memorizem poesias, memorizem, não sei, músicas, enfim. E pode ser, né, que essa abordagem seja vista por algumas pessoas que adotam o método Charlotte Mason como simplesmente ali você encher a cabecinha da criança com ideias e coisas de maneira irrefletida, né? Mas isso também é um preconceito, né, das pessoas que abordam a educação clássica dessa forma. Não é isso. Até porque a própria metodologia Charlotte Mason também fala bastante da memorização. É claro que Charlotte usa também, né, esse recurso, seja de poesia, enfim. Mas a gente também precisa pensar que na educação clássica isso não é feito pura e simplesmente como uma memorização pela memorização. Não, aquilo tem um sentido. Inclusive, a Jennifer McIntosh coloca que Comenius, que é um antigo educador clássico, ele dizia, né, que, na verdade, esse trabalho de memória, ele só pode ser feito após uma compreensão daquele assunto, daquele aspecto daquilo que está sendo trabalhado na memorização, não pura e simplesmente uma memorização. Então, é um pressuposto também da educação clássica que essa memorização não seja algo sem significado, mas que faça sentido também para a criança. Então, esse também é um preconceito, né? Uma visão que as pessoas têm, né, errada da educação clássica. Como se nesse estágio da gramática só jogassem ali informações soltas e sem sentido para as crianças. Não, não é isso não. E bem, por fim, para encerrar, digamos assim, essa minha defesa de que o método Charlotte Mason é sim um método de educação clássica, existe um texto da Susan Weisbauer, que, enfim, é uma grande referência, né, hoje em dia. Todo mundo que já pesquisou alguma coisa sobre a educação clássica acaba chegando ao nome dela, porque ela é coautora daquele famoso livro, o The Well-Trained Mind. E ela mesma já disse, né, em um artigo, que Charlotte Mason era uma educadora clássica. De fato, há algumas discordâncias, né, a Susan fala, né, entre aquilo que a Charlotte sugere, né, nem sempre é aquilo que elas propõem, né, dentro dessa perspectiva do The Well-Trained Mind. Mas não quer dizer que Charlotte Mason não seja uma educadora clássica. Na verdade, a Susan, ela fala a partir de uma perspectiva de que, na verdade, todos somos educadores neoclássicos, porque todos estamos tentando todos estamos tentando abordar aquilo que a gente chama de educação clássica, nos baseando
nos antigos, digamos assim, mas adaptando àquela nossa circunstância e com as ferramentas que a gente tem. Então, todos somos neoclássicos, digamos assim. Então, não é porque aquilo que Charlotte Mason não é exatamente igual ao que a Susan Weisbauer diz, ou que é exatamente igual ao que a Dorothy Sayers diz, que elas não são educadoras clássicas. A gente precisa pensar um pouquinho fora da caixinha, pensar um pouquinho fora das etiquetas, entender a educação clássica em toda a sua profundidade. Você ouviu o Pod Clássica, primeira temporada, episódio 4. Episódio 4. Episódio 4.